Bom dia, 1º de maio de 2020, sexta-feira, feriado, né? O Dia do Trabalhador. E ontem foi inspirado para escolhermos uma carta de Paulo a Efésios, capítulo 2, versículo 10. Foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão para que nós as pratiquemos. O tema de hoje é boas obras. Muito bem, vamos começar com uma parte desse versículo. Foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus. Lendo essa primeira parte, dessa carta de Paulo a Efésios, eu me lembrei de uma passagem que ilustra a forma como o Pai Celestial usou o Mestre amado para nos preparar para as boas obras. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 33, eu tirei do livro Jesus no Lar. Diz assim, Mateus nos conta que Jesus certamente, na cozinha da modesta casinha de Nazaré, observando Maria preparando a massa de farinha para o pão do dia seguinte, era muito comum você à noite preparar a massa para o dia seguinte, O jovem carpinteiro acompanhava, interessado e curioso, todo aquele processo. Durante a noite, um punhadinho de fermento vivo levedou a grande massa de farinha, fazendo crescer, até que toda aquela massa compacta se transformasse na massa leve e porosa para o pão do dia seguinte. E é então que Jesus transformou esse fato em parábola, deixando aqui nas mentes de nós humanos um grande ensinamento oculto, porque ele compara o fermento material do pão ao fermento sagrado do reino de Deus. E ele diz assim, abre aspas, é Jesus. O reino de Deus, o reino dos céus, ele é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Amigos, e foi exatamente o que Jesus fez. Ele lançou na massa da humanidade o fermento do amor. E como todo fermento, você sabe, ele atua lentamente, silenciosamente, porém constantemente e sempre de dentro para fora. Quero que Maria estava fazendo, colocando o fermento material no interior daquela massa compacta, Até que toda a massa dali de dentro para fora, aquilo ficasse tudo levedado, Se nós voltarmos os nossos olhos no espelho do retrovisor da nossa história da humanidade, no nosso livro, no carro, quando a gente dirige, a gente tem aquele retrovisor, aquele espelhinho que nós olhamos, Olhando para frente, nós conseguimos olhar para trás e observar, as coisas que estão acontecendo lá atrás, para nos prevenir, nos precaver de alguma coisa quando nós estamos na direção. E se nós olharmos no retrovisor, da história da humanidade, nós vamos ver que já temos, amigos, grandes mudanças. Nós temos que ter essa certeza quando nós agora estamos passando por esse momento aí de reclusão devido a esse vírus, as mortes, as situações acontecendo, E aí às vezes a gente perde um pouco a esperança e a fé, mas hoje nós queremos olhar que não está tudo a Deus dará, como se diz por aí, Não está tudo a esmo, Se nós olharmos na história da humanidade, nós vemos grandes mudanças. Gente, não faz muito tempo. Eu estava lendo outro dia um livro que o duelo entre duas pessoas era perfeitamente normal, Não faz muito pouco tempo aqui no nosso Brasil, escravos, usávamos as pessoas como escravas, Bom, exemplos que nós podemos lembrar tem muitos e nós já vemos que houve uma mudança, certo?
Jesus, o fermento enviado pelo Pai para o pão do dia seguinte. E hoje, né, nós já estamos com esse pão do dia seguinte, nós já estamos percebendo que houve uma mudança. Esse fermento do amor que era o próprio Mestre, o que ele veio nos ensinar, exatamente está já levedando a massa toda para o pão do dia seguinte. Ele vem atuando, como o fermento atua, né? Lenta, silenciosamente, porém constantemente, né? Tanto é, amigos, que o nascimento do Mestre dividiu a nossa contagem de tempo de antes do Cristo e depois do Cristo. Percebem? Nós precisamos lembrar dessas coisas, reafirmar aqui na nossa mente, né? As 3 medidas de farinha, o que elas simbolizam? Simboliza justamente os 3 aspectos do ser humano: o material, o mental e o emocional. Pois é. O Evangelho, os ensinamentos espirituais que o nosso doce Rabi nos trouxe, vem nos transformando, amigos, de dentro para fora, onde hábitos arraigados na ignorância do século vêm sendo transmutados, né? Vem sendo transformado. Essas grandes mudanças que nós já observamos hoje no presente estão nas atitudes inovadoras do homem da atualidade. O nosso planeta passa junto conosco por essa grande transformação para esse mundo novo, né? Onde o homem não lutará mais contra o homem, mas sim contra si mesmo, guerreando as suas não virtudes, digamos assim, buscando a sua melhora e a sua transformação. E amigos, qual é a nossa contribuição? Que boas obras, né? Nós fomos preparados de antemão pelo Cristo Jesus. Pois é, vamos lá pensar juntos, refletir. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Esse é a grande pensamento que nós temos que ter na nossa mente bem avivado. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre o núcleo de influência para os demais, para as pessoas que convivem conosco, né? As nossas palavras atuam à distância. Os nossos atos possuem linguagem. Ações e reações caracterizam-nos a nossa marcha, né? Nos identifica. São as nossas ações, não são o que nós falamos, mas principalmente o que nós fazemos. Mas mesmo assim temos que tomar cuidado com o que falamos, porque o que nós falamos atua à distância. E aí, façamos essa pergunta hoje, né? Dia 1º de maio, para nós mesmos. Que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam? Já parou para pensar nisso? Busquemos examinar as sugestões, o alimento invisível, o fermento, que nós fornecemos às vidas que nos rodeiam. Lembre-se, um pouco de fermento leveda a massa toda. Como é que você está oferecendo, qual o fermento que você está oferecendo, levedando a massa à sua volta? Assim como Jesus, busquemos, embora que em pequena porção, contagiar os que nos observam, fazendo de tudo com muita boa vontade, com muita generosidade, com muita doçura, com muita delicadeza. O livro Nas Pegadas do Mestre, Vinícius escreve o seguinte: Deus, ele não olha para o volume, nem para a quantidade, mas para a qualidade. Pois é, é preferível o pouco bom
do que o muito regular, né? Ou seja, em tudo, não é importante que nós sejamos o maior, mas sim aquele que age com boa vontade na execução da tarefa que nos compete, realizando sempre com muita alegria e principalmente com responsabilidade. Pois é, grandes obras começaram pelo esforço abnegado de uma única pessoa. Né? Às vezes esses irmãos apresentavam até corpos frágeis, mas nunca alegaram cansaço, falta de tempo, falta de cooperação, só eu faço tudo sozinho, então é melhor não fazer, e até mesmo enfermidade. Quer ver um exemplo? Chico Xavier. Né? O Chico Xavier, eu tenho aqui, eu até fui buscar a história de Chico Xavier, que está aqui. Ele teve uma infância sofrida. Ele era doente dos pulmões, né, aos 12 anos. E aos 40 anos, ele foi enfermo grave de um dos olhos. Né? Esse olho dele ficou doente desde 1931. Ele fez 5 cirurgias de alto risco, teve 2 infartes, né? Com 60 anos de trabalho pela madrugada fora. Pois é. 284 livros foram psicografados na hora em que todos nós estávamos descansando, dormindo, ou seja, nas madrugadas. Mais de 10 milhões de exemplares foram vendidos sem ele nunca ter recebido direito autoral de nada. Se você for lá, né, em Minas, você vai ver a cidadezinha dele, a casinha dele, muito simples. Né? Sofreu todo tipo de provocação, mas não deixou, né, de continuar o seu trabalho perseverante. Escreveu mais de 400 livros, né? Ele deu certo porque nunca esperou que a sua situação de vida melhorasse para realizar a tarefa a que se havia proposto. Abre aspas, ele dizia: se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir, até o presente não tinha começado, diz o Chico Xavier, né? Então, amigos, Chico é um exemplo, ele começou de onde ele estava, com o que ele tinha, né? E muitas vezes ele psicografou no banheiro, que era o único local mais tranquilo. Pois é, isso está no livro do José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. É interessante, né? Muito bonito a gente entender, a gente observar as obras das pessoas, que às vezes a gente acha que era tudo simples, tudo muito fácil. Não era fácil. A própria irmã Dulce, que nós sabemos, ela tinha problemas respiratórios e renais, né? E assim vai. Tantas outras histórias que nós podemos dar exemplos, né? De pessoas que tinham os corpos bem frágeis, mas não deixaram de trabalhar, né? Os corpos até precisam de repouso. Esse é o ensinamento que eles nos trazem, né? De quando em quando, mas não deixarão jamais que os corações repousem esquecidos do bem que lhes cumpre fazer. Muito lindo esse ensinamento, né? Os corpos até precisam de repouso de quando em quando, mas não deixarão jamais que os corações repousem esquecidos do bem que lhes cumpre fazer. E isso me faz lembrar de uma carta de Paulo a Tito, que dizia que somos distinguidos pelas obras, né? Que essas fossem, então, sempre muito frutíferas. Interessante essa carta de Paulo, quando ele fala que nós somos distinguidos pelas obras, né? O próprio mestre diz: pelo fruto reconhecereis a árvore. Se nós pensamos em telas, né? E a gente vê, e nós entramos no museu, mas não lemos ainda lá o nome. Você sabe reconhecer uma tela de Renoir, de Van Gogh, do Salvador Dalí, Leonardo da Vinci, né? Aposto que você já se lembrou da característica dessas telas, né? Então a gente é reconhecido pelas nossas obras. Na música, por exemplo, Chopin, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Wagner e tantos outros,
Quando a gente vai falando, a gente vai lembrando de peças, de músicas, desses músicos maravilhosos. E nós somos distinguidos, né, pelas nossas obras. É assim. O mestre, enquanto caminhava fisicamente entre nós, ele trabalhou muito, mas muito mesmo, para nos trazer a verdade, para que nós não mais sofrêssemos com interpretações equivocadas que aconteciam naquela época e que iriam acontecer até hoje. Nós estamos ainda estudando, lendo, refletindo aqueles 3 anos do mestre entre nós, né? Dos 30 aos 33, quando ele começou, quando ele mostrou, quando ele mostrou através da prática, né, como nós poderíamos modificar como seres humanos. Ele mesmo disse que a grandeza do seu reino estava em servir. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? A gente vai trabalhar para ganhar nosso dinheirinho remunerado, né? Mas você trabalha com alegria? Você trabalha com amor? Você acha que o que você faz, por menor que seja, contribui para todo um grupo? Você sabe que você faz parte de uma grande obra, mesmo no seu trabalho, eu digo na sua vida, nas coisas que acontecem contigo? Essa é a pergunta. Naquela época, era o oposto, na época de Jesus, né? Porque grande era aquele que era servido e não aquele que servia. Pois é. E Jesus nos mostrou que no reino deles, o maior é aquele que serve. Então o mestre deixou-nos também um ensinamento grande. Ele refletiu com os seus discípulos que o que mais importava era a atitude do coração e não a quantidade de obras. Então aceitemos, amigos, a honra do convite a servir. Executemos com a atitude do coração a missão, seja ela qual for. Façamos com qualidade e amor as pequenas coisas que nos atravessam o caminho. Muitas vezes, nos diz José Carlos de Luca, no Minutos com Chico Xavier, ele diz assim: esperamos que coisas grandes aconteçam em nossa vida para então nos portarmos grandiosamente. Esperamos um trabalho considerado importante, né, para nos mostrarmos os nossos talentos, os nossos dons. Né? Aliás, eu hoje estava escutando de manhã, quando eu faço meu ovinho ali, meu café, uma música evangélica do grupo Raiz Coral, e ela se chama Dê o Seu Melhor. Linda essa música e vai muito ao encontro da nossa reflexão de hoje. Dê o seu melhor. Procure. Raiz Coral é de 2004, né? Outra música muito bonita deles é A Caridade. Linda, 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 linda também. Pois é. A gente só mostra muitas vezes os nossos talentos, os nossos dons, como diz José Carlos de Luca, quando, né, nos aparece, para nosso ver, um trabalho importante. E aí, amigos, nós perdemos a oportunidade de nos construir. Veja bem, a natureza não dá saltos. Tudo é feito de grão em grão. Não esqueça disso. Vivemos infelizes com o que já conquistamos porque queríamos coisas grandiosas. Talvez isso explique o motivo pelo qual as grandes coisas se acham distante de nós. Abre aspas. Quem não é grande nas pequeninas coisas sempre permanecerá pequeno diante das grandes coisas. Vou ler de novo. Quem não é grande nas pequenas coisas sempre permanecerá pequeno diante das grandes coisas. Então, aprendamos a nos aplicar em tudo o que nos for concedido por Deus, pelo nosso Pai. O tamanho está na quantidade de coração que nós colocamos à disposição do trabalho, quantidade de coração, qualidade, né, de atitude. Este é o real valor das obras que somos agraciados por Deus. Nos diz André Luiz, quando o trabalhador
converte o trabalho em alegria. O trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então deixemos o fermento amor agir lentamente, silenciosamente, porém constantemente, promovendo transformações para que sejamos nós o pão que alimenta aqueles que o Pai nos encaminha na sua misericórdia. Que assim seja, um ótimo feriado e que todos nós que somos trabalhadores possamos sempre ser instrumento de amor, de luz, de paz, de boa vontade, de equilíbrio, de alegria, de esperança a todos aqueles que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus.